João capítulo 16, versículo 33. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra, palavras do próprio Senhor Jesus: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ler de novo? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Se assente falando com Deus. Pai, no nome de Jesus, te exaltamos nessa noite uma vez mais, glorificamos o nome que é sobre todo nome. Estamos agora diante da tua palavra, Senhor. Fala conosco. Tens falado conosco através dos cânticos espirituais. Eu sei que o teu Espírito Santo tem nos movido aqui nessa noite, mas fala conosco também através da tua palavra. Precisamos, ó Pai, ser alimentados espiritualmente. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, te louvando, ó Pai querido. Vai se cumprir aquilo que Jesus falou. Amém? Já estamos vivendo as dores de parto. De fato, a terra está para dar à luz, né? Então, está para acontecer o arrebatamento da igreja. E por isso, cada dia eu e você temos que nos preparar. Temos que estar prontos. A nossa vida voltada em Deus, guardada em Deus. E eu estava assim, falando com o Senhor nesses dias, meditando. O Senhor falou comigo a respeito dessa palavra aqui, tão interessante. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra de esperança, encorajamento nesses dias difíceis. Eu quero mostrar para você que a última semana de Jesus, a última, literalmente, a última semana de Jesus antes de ser crucificado e ressuscitar no domingo. Do domingo que ele entra no templo o domingo que ele ressuscita lá naquela tumba fria. Aquela semana que foi crucial para os discípulos, uma semana de instrução, uma semana que nós vamos ver, observar as atitudes de Jesus e dos discípulos. Por isso o versículo 33 de João, ao Jesus discorrer sobre muitas coisas com eles, inclusive falar da sua morte e ressurreição, Jesus disse para ele: eu tenho-vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz. No mundo sempre vai haver aflições, mas tem de bom ânimo. Olha a palavra de Jesus para mim e para você. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, quando eu leio isso e observando essa última semana de Jesus que João relata, os evangelistas vão relatar o que Jesus falou com os discípulos nessa última semana. Qual foram as instruções? Qual foi o encorajamento? Qual foi a esperança que Jesus deixou? Quais foram as promessas e as palavras que Jesus deixou para os seus discípulos antes de morrer e ressuscitar dentre os mortos? As atitudes de Jesus com os discípulos nesse caminho para a cruz, caminhando em direção ao Calvário, a sua última semana. O seu ensino prático e poderoso, a esperança que Jesus deixou, a sua promessa e o seu amor incondicional. O amor de Deus que não mudou, irmão, e que não muda pela humanidade. O homem está se acabando na ira, na cólera da maldade, mas o amor de Deus não muda. Deus continua de braços abertos, amando a humanidade. O amor de Deus não muda. Mas observe comigo, no domingo ele entra em Jerusalém, e naquele dia ele é recebido com louvores, com oblações. As pessoas se alegram em Jesus entrar em Jerusalém. Nós conhecemos a entrada triunfal de Jesus, todo mundo bate palma, diz hosana ao que vem em nome do Senhor, glórias a Deus, e aí eles fazem aquela alegria com a entrada de Jesus em Jerusalém. No domingo, quando é na segunda-feira, Jesus, ele vai ao templo. Você pode conferir em Mateus 21, 12 a 13, Jesus vai ao templo e vai acontecer alguma coisa muito interessante ali na segunda-feira. Mas na sua entrada de domingo em Jerusalém acontece algo. As pessoas o adoram. E isso fala algo para mim e para você, que Ele é o maravilhoso, que Ele é bem-vindo. Isso fala de algo, irmão,
Isso fala de receber Jesus como Senhor e como Salvador, como aquele que é a resposta para a minha vida, como aquele que é a resposta para a minha casa. Como nós adoramos aqui nessa noite, Senhor, nós abrimos a nossa casa, abrimos o nosso coração. Entra na minha casa, fica à vontade no meu coração, fica à vontade no meu lar, faz a obra que o Senhor tem para fazer. Quando Jesus chega em Jerusalém, as pessoas estão dizendo isso: Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui, entra na tua casa, fique à vontade no nosso meio. Todo mundo aplaudindo, todo mundo querendo tocar nele, todo mundo dizendo glória a Deus, aleluia, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas no domingo, na segunda-feira, melhor dizendo, Jesus vai ao templo, como era costume ir ao templo para orar e falar das coisas de Deus. O que acontece quando Jesus chega no templo? As pessoas estão vendendo mercadorias dentro da casa de Deus, estão vendendo um pombinho para que as pessoas pudessem fazer o seu sacrifício, não sabendo o valor do seu sacrifício, mas comprando alguma coisa para oferecer, não sabendo o valor daquilo que está comprando para dar. Porque na verdade o sacrifício era, a pessoa cuidava do seu animalzinho, tinha um afeto e um dia ele entregava para o Senhor. Não era só um custo material, tinha um custo emocional. Alguém cuidava de uma ovelha desde o nascimento até a sua tenridade, ao ofertar no templo ao Senhor. Havia ali um cuidado, havia ali um zelo, uma dedicação. Por isso que essa entrega era significativa diante do Senhor. Não era como alguém chegar no templo e tinha os cambistas lá: eu vou escolher aqui uma pombinha, eu vou escolher aqui uma ovelhinha, essa aqui quanto que é? Pagava e entregava ao Senhor. Isso era muito fútil, isso era muito vazio, isso não era um sacrifício. Mas quando alguém cuidava daquilo que entregaria um dia nas mãos do Senhor, havia um afeto, havia uma dedicação, havia um preço a ser pago por cuidar daquele sacrifício. Quando Jesus entra na segunda-feira no templo, ele expulsa os vendilhões. Com gravidade, Jesus rompe com aquelas coisas erradas. Isso fala para mim e para você, querido, de que eu e você, o fato de estarmos na casa de Deus, na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, nós temos que romper com as coisas erradas, com aquilo que não faz parte do propósito de Deus na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa. Se nós entramos no templo como Jesus entrou, e ao identificar coisas erradas na sua própria vida, eu estou dizendo, na minha própria vida, nós rompemos com tudo aquilo. Porque no domingo estava todo mundo dizendo: vem Jesus, entra em nossa casa, fica à vontade em nosso meio. Mas quando Jesus confronta, irmão, quando Jesus pega o chicote e começa a instalar dentro do templo, para expulsar todos aqueles que estão negociando diante da palavra, ele não vai aceitar. Tem muita gente que vai virar as costas para o Senhor. Mas essa é a oportunidade de romper com as coisas erradas, que nós podemos estar dentro do templo, irmão, vivendo uma vida de coisas erradas. Nós podemos aceitar Jesus entrar em nossa casa. Pode entrar, Jesus, o Senhor é bem-vindo aqui. Mas podemos estar vivendo dentro do templo com coisas erradas. Quero que você vá refletindo aí. Essa semana que Jesus está indo para a cruz, algumas coisas vão acontecer de forma extraordinária na vida dos discípulos. Na terça-feira Jesus está ensinando. Você pode ler Mateus 26, do 6 a 13. E todos esses dias são dias de decisões e atitudes na vida daqueles que estão seguindo a Jesus. Na terça-feira Jesus está ensinando, está falando coisas preciosas. Eu quero citar algumas coisas que Jesus falou aqui. Mas na terça-feira é a oportunidade de aprender mais de Deus, é de aprender mais daquilo que Jesus está falando. Afinal de contas, Jesus no domingo vai ressuscitar, e depois ele vai aos céus, não teremos mais a sua presença. Pense na ótica dos discípulos que estão ouvindo o que Jesus está falando. Na quarta-feira vai acontecer algo também muito interessante, diante da decisão e atitude dos discípulos. Judas trai Jesus, o pacto da traição. Quando Judas trai Jesus na quarta-feira, significa que Judas não está confiando em Deus,
significa que um dos discípulos não quer mais ouvir a voz de Deus, está traindo o seu mestre, a confiança no seu Deus. Na quinta-feira, Jesus está celebrando a ceia, está se aproximando, irmão. Na sexta-feira ele é crucificado. Na quinta-feira Jesus celebra a última ceia, e Jesus está lá no cenáculo, porta fechada, com seus discípulos, celebrando a última ceia, antes de ir ao Getsêmani. E é mais uma oportunidade de comunhão, mais uma oportunidade de confiança, mais uma oportunidade de crescimento em Deus, que eles estão tendo diante de Jesus. Mas na sexta-feira, Jesus é levado à cruz para morrer por mim e por você. E no sábado, é só esperar em Deus, porque um silêncio se instala sobre Israel. Jesus morre na sexta, no sábado há um silêncio. Mas no domingo pela manhã, Jesus ressuscita dentre os mortos e agora não morre mais. Os discípulos têm um encontro com Jesus. De domingo a domingo, coisas extraordinárias acontecem. Irmão, quantas coisas podem acontecer numa semana de alguém que está com Deus? Agora deixa eu retratar para você cada um desses, pelo menos algumas partes desses dias. Em João capítulo 13, do versículo 1 ao 17, Jesus está lavando os pés dos discípulos. É a última semana dele, a última semana antes dele morrer e ressuscitar. Quem está levando vantagem nisso? Os discípulos. Quem está ouvindo Jesus falar? E nessa semana, nessa quinta-feira, Jesus se põe a lavar os pés dos discípulos. E há 3 lições que Jesus está ensinando para os seus discípulos aqui: humildade, serviço e amor. Quando Jesus se abaixa para lavar os pés dos discípulos, está em João 13, do 8 a 10, Pedro se opõe, diz: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés, eu que tenho que lavar os seus pés. Aí Jesus disse assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Essa é uma palavra muito importante, irmão. E Jesus disse: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Jesus está falando de uma aliança, de um combinado. Eu estou mostrando para você um caminho de humildade, de serviço e de amor. O que eu estou fazendo para você, você vai ter que fazer com outros. O que eu estou fazendo em você, você vai fazer com outros. O que eu estou fazendo por você, você vai fazer por outros. Está entendendo, irmão? Que Jesus está ensinando. Jesus não estava preocupado com higiene pessoal não, irmão. Ainda que tinha higiene pessoal também. Mas Jesus estava mostrando o ato de humildade, um ensinamento prático de serviço e amor na obra de Deus. Na quinta-feira Jesus está demonstrando isso. Aí Pedro está preocupado, porque o mestre está se abaixando para pegar a toalha e pegar a bacia com água e lavar os pés. Quem fazia isso era o servo da casa, irmão. O servo, que se você olhar no grego é o escravo. Era o escravo que lavava o pé do seu senhor. Jesus está se colocando no lugar de escravo, de servo, para lavar o pé de quem? Dos seus discípulos. Olha que ensinamento poderoso de humildade, serviço e amor. Aí Pedro diz: não, Senhor, então me lava o corpo inteiro, dá um banho em mim. Aí Jesus disse: Pedro, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí nós estamos ouvindo a palavra, irmão. A palavra vai nos limpando, a palavra vai nos purificando, a palavra vai removendo coisas que não fazem parte do desejo de Deus na nossa vida. A palavra de Deus vai tirando coisas da nossa mente, vai limpando o nosso caminho, vai limpando a nossa casa, vai nos instruindo, nos edificando, nos capacitando, nos livrando do mal. A palavra de Deus vai solidificando o nosso espírito na presença do Senhor com firmeza. Pedro está preocupado com o banho. Jesus disse: você já está sendo limpo. Cada palavra que você escuta, você é limpo, você vai sendo limpo. Mas ainda em João 13, do 18 ao 38, acontece a traição do Judas. Dentro da semana decisiva, irmão. Dentro da semana de decisões e de atitudes. Aonde foi a traição? A traição foi na mesa. O texto diz assim, João 13, 26 e 27, respondeu Jesus: é aquele quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado deu a Judas Iscariotes, filho de Simão.
E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Jesus foi traído na mesa, irmão. Jesus deu o pão para Judas, Judas comeu o pão, e a Bíblia diz que Satanás entrou nele na mesma hora. Jesus disse: o que você tem que fazer, faz depressa. Já que você vai fazer mesmo, você não vai se arrepender, você vai fazer mesmo, você vai trair mesmo, então vai e faça. Na semana decisiva, Judas o trai, fazendo o contrário ao novo mandamento que Jesus estava dando, que era amar o próximo, que era amar um ao outro. Judas vai e faz tudo ao contrário. Jesus disse: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Jesus está ensinando alguma coisa de outro mundo, irmão? Jesus está ensinando alguma coisa que Ele não faz? Jesus ensina para mim e para você alguma coisa que Ele não faz? Não, tudo que Ele ensina é o que Ele faz, e tudo que Ele faz é tudo aquilo que Ele ensina. Ele é prático, o seu amor é prático, a sua obra é prática, o seu ensinamento é prático. Ainda mais na semana que Ele está para partir, Ele ensina com toda a eficácia os seus discípulos. Quando nós chegamos no capítulo 14, nós estamos na semana que Jesus vai ser crucificado. No capítulo 14, Jesus vai falar sobre umas coisas importantes. Ele começa o capítulo 14, o verso 1, dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em quem? Credes em Deus e crede também em mim, Jesus está dizendo. Não basta só crer em Deus, eu preciso crer também em Jesus, porque foi Jesus que morreu por mim, pelos meus pecados. Até porque para eu ir para Deus, eu preciso ir a Jesus primeiro. Aí Jesus está dizendo: não se perturbe, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou ter-lhe dito. Aí Jesus vai falar mais uma vez para os seus discípulos: não se perturbe por causa das aflições, das perseguições, dos problemas nessa terra. Eu vou vos preparar lugar, para onde eu for. Quando eu vier, eu levarei você para comigo, para onde eu estiver, você vai estar lá também. Aleluia. Aí Jesus vai dizer outra coisa muito importante no capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma vez Jesus está dizendo o quanto eu e você somos dependentes do Senhor. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vai a Deus senão por Ele. No capítulo 14 ainda, Jesus, ao discorrer com seus discípulos, Ele vai prometer o Espírito Santo. Irmão, essa semana que Jesus, a última semana de Jesus, é uma semana extraordinária, onde os discípulos estão sendo encorajados, estão sendo nutridos espiritualmente, estão sendo guardados pelo Senhor e pelas suas palavras. No capítulo 14, a partir do versículo 15, Jesus promete o outro Consolador, o Espírito Santo. O que Jesus estava dizendo? Que nós não ficaríamos sozinhos, que haveria um guia, um Consolador. O amoroso estaria habitando dentro de nós, a presença dele estaria dentro de nós, nós não estaríamos sozinhos. A revelação e a habitação de Jesus e do Pai estaria conosco, através do seu Espírito Santo. Nesta semana que Jesus está falando com eles, Jesus está fazendo promessa. Irmão, essas promessas, elas são vigentes para hoje, amém? Essas promessas valem para mim e para você hoje. Aconteceu naquele tempo, mas elas estão em vigência para hoje. O Espírito Santo está aqui nessa noite. O Espírito de Jesus continua aqui nessa noite. E o Espírito Santo, ele não pode ficar fora, ele precisa ficar dentro da minha e da sua casa espiritual. Nós convidamos Jesus. Muitas vezes não observamos a nossa vida. Entramos na casa de Deus e a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E talvez não rompemos com algumas coisas que deveríamos romper. Entramos e saímos, e não tomamos uma decisão de mudança.
Cada vez que entramos, Jesus está nos instruindo, Jesus está falando, Jesus está ensinando. Corremos o risco nessa caminhada de trair o Senhor, de não cumprir a sua palavra, irmão. Você está pensando que a traição de Judas foi muito diferente de muitos crentes de hoje? Quando eu traio Jesus é quando eu não cumpro a sua palavra, quando eu não vivo aquilo que Ele me chamou para viver, quando eu não estou no propósito dEle. Ele está me ensinando, falando comigo muitas vezes, mas eu faço-me de rogado muitas vezes. Eu entro e saio, escuto, mas parece que entra aqui e sai de cá. Aí depois eu identifico frieza na minha vida, aí eu identifico insensibilidade espiritual na minha vida. Por que será? Por que será que um homem traz Jesus na mesa, irmão? Por que será que um homem traz Jesus na própria mesa de comunhão, de pão? Cara, você estava com Ele, Ele amou você até o fim, Ele foi tão terno com você, Ele mostrou coisas celestiais para você, o próprio Deus andou com você, você traiu Ele na mesa, você ouviu tantas coisas do Senhor e você deixou de lado. Jesus continua falando, Jesus continua instruindo, a ponto de se abaixar, lavar os pés dos seus discípulos. Jesus não precisava disso, irmão, mas em todo o tempo Ele foi o exemplo, mostrando o que Ele queria com os seus, e com os seus, para que os seus fossem diferentes de tudo e de todos. Jesus continua ensinando, e Ele está enviando o Espírito Santo, ainda continua enviando o Espírito Santo, e pode ser que em algum momento nós entristecemos o Espírito Santo. Abra sua Bíblia aí, querido, quero ler com você esse texto, João 14, abra para você ler comigo. João, capítulo 14, versículo 18. João 14, 18. Depois o 16 e o 17. Vamos ler o 18 primeiro. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Espera aí, Jesus não disse que Ele enviaria o Espírito Santo? Como que Ele está dizendo aqui que Ele voltaria? Porque quem voltou foi o seu Santo Espírito. Aleluia! Jesus que estava fora, agora habitaria dentro dos crentes. Agora olha o 16 e o 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus rogou, o Espírito Santo veio para habitar conosco. O mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não o vê, não o conhece, mas nós o conhecemos, Ele habita conosco. Agora o versículo 21, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Irmão, tudo está ligado ao mandamento, à palavra, tudo está ligado ao compromisso com Jesus. Está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse me ama. Tem os mandamentos e o guarda me ama. Aí ele vai além, ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. É semana de instrução, e o meu Pai o amará também. Olha aí o versículo 23. E viremos para ele e faremos nele morada. Esse é o desejo de Deus, irmão, que eu e você sejamos casa do Senhor. Amém.
Que eu e você sejamos casa do Senhor, e o comprometimento com Deus está onde? Está na sua palavra. Jesus está falando isso na última semana, antes dele morrer e ressuscitar. Algo muito importante para os seus discípulos. Ainda em mesmo João 14, 27, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mais uma vez, não tenha medo, não se perturbe, não se atemorize. Quantas coisas viriam lá na frente? Jesus morreria, mas viria um temor e um medo dos discípulos. Jesus partiria até que o Espírito Santo voltasse, um terror se espalhasse sobre eles, uma perseguição. Jesus já estava dizendo: não se turbe o vosso coração, eu deixo para você a minha paz. Não é a paz desse mundo, irmão. Não é a paz que as circunstâncias boas dão. Não é a paz que o dinheiro dá. Não é a paz que as amizades favoráveis dão. Não é a paz de fora. Não é a ausência de guerra, não. O que Jesus está falando é algo interno, irmão. Não importa o que está acontecendo do lado de fora, não importa os problemas que estão ocorrendo do lado de fora, a paz do Senhor está dentro de mim e de você, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deixo-vos a minha paz vos dou, Jesus está dizendo. Eu deixo com você, eu dou para você. Por isso que a gente pergunta de vez em quando para alguns crentes: você tem paz aí, irmão? Tem paz para dar? Tem paz para dar também, como Jesus deu? Deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. No capítulo 15 ainda de João, Jesus se coloca como uma videira verdadeira. A semana de decisão, irmão, a semana de atitude e decisão. Quando Jesus fala sobre a videira verdadeira, ele está falando de 3 coisas também. Ele está falando de relacionamento, vida espiritual e frutos. Relacionamento, vida espiritual e frutos. Como está o seu relacionamento com Jesus nesses dias? Como está o nosso relacionamento com Jesus nesses dias? Como está a nossa vida espiritual nesses dias? Como estão os nossos frutos na presença do Senhor nesses dias? Porque relacionamento, Jesus disse assim, João 15:7: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras de novo estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Estar em Jesus, as palavras dele estão em nós. Relacionamento, vida espiritual. Ele diz assim: se você guarda os meus mandamentos e permanece no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O que é isso aqui, irmão? Isso aqui é espiritualidade, isso aqui é a vida espiritual. Você está vendo crente depressivo, crente ansioso, crente em crise? Está faltando o que? É vida espiritual, é a presença do Espírito, é a seiva do Espírito. Jesus está dizendo: se você guardar os meus mandamentos e permanecer no meu amor, permaneça no Senhor, do mesmo modo que eu tenho guardado. Olha o exemplo: os mandamentos do meu Pai permanecem no seu amor. Eu tenho dito isso para você, para que a minha alegria permaneça em você. Será que alguém cheio da alegria de Jesus, permanente em Jesus, vai ficar angustiado, irmão? Vai ficar depressivo? Vai ficar na crise? Vai ficar? Não vai ficar, porque está cheio da presença dEle. A vida espiritual está acesa, renovada pela presença do Espírito. Olha a preocupação de Jesus, irmão: manter o relacionamento. Vamos manter o relacionamento, vamos ficar juntos. Irmão, a gente está na era do relacionamento, rede social, é Twitter, é Facebook, é WhatsApp, é o que você quiser. Mas e o relacionamento com Jesus, irmão? E o relacionamento com Deus? Jesus está dizendo: vamos manter o relacionamento meu com você, parte da palavra. Se você estiver em mim, se as minhas palavras estiverem em você. Jesus está falando: vamos manter a vida espiritual. Você precisa estar de pé espiritualmente,
para Ele voltar, quando Ele voltar, para você subir, você precisa estar de pé espiritualmente. E a espiritualidade, Jesus deixou claro: se você guarda os mandamentos e permanece no meu amor, então a minha alegria em você vai permanecer também, e a minha alegria em você vai ser completa. Irmão, completa, vai transbordar, sacudida, transbordante, recalcada, transbordante, a alegria, a presença do Espírito Santo. É o que ele está dizendo quando ele fala da videira verdadeira. No capítulo 15 ainda, Jesus vai dizer assim: o mundo, a respeito do mundo, o ódio do mundo, e a perseverarmos na fé. Você está percebendo o ódio contra a igreja? Principalmente no nosso país. Em outros países nós já vemos, cristãos são mortos à luz do dia. Em nosso país, por causa de ideologias, de políticas, de pessoas sem caráter e sem moral, a igreja está sendo perseguida e será perseguida. Mas Jesus já falou sobre isso, e ainda nessa semana que ele está indo para a cruz, ele fala sobre o ódio. Ele fala sobre o ódio contra os seus discípulos. Ele diz assim no versículo 15, capítulo 15, 18: se o mundo vos aborrece, sabei primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo os amaria. O mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes que eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. O mundo aborrece você, irmão. As pessoas aborrecem você porque você vive o Evangelho, porque você é crente, porque você vai contra as propostas desse mundo. Jesus está dizendo aí, ó: se o mundo vos aborrece, sabei primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se você fosse do mundo, o mundo amaria você. Aí hoje os crentes mimimi ficam assim: falou isso para mim, me ameaçou. É claro, Jesus já falou, irmão, vai acontecer. Mas os crentes mimimi de hoje não aceitam, é dodói. O próprio Jesus passou por isso e falou. Quem quer ser amado pelo mundo, irmão, vai queimar no fogo do inferno. Jesus está falando: se o mundo aborrece você, significa que você não é mais desse mundo. Significa que você foi comprado por bom preço, e preço de sangue na cruz. Significa que você tem um Senhor e um Salvador agora. Se o mundo aborrece você, significa que você realmente ama Jesus e não abre mão dele nem da palavra dele. Se o mundo aborrece você, significa que você tem uma aliança com Deus. Ainda no capítulo 16, versículo 5 ao 15, o Espírito Santo foi enviado. Jesus, na realidade, estava falando que enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo seria de forma fundamental para os cristãos. O Espírito Santo, ele veio para convencer o mundo, ele veio para convencer os corações da verdade, do pecado, justiça e juízo. E o Consolador está aqui, irmão, em nosso meio, para nos convencer do pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Jesus disse: eu vou enviar o Espírito Santo para você, ele vai ser consolo no teu coração, ele vai guardar a tua alma, o teu espírito em Deus, ele vai encher você de alegria, mas ele também vai convencer você do pecado, justiça e juízo, e tudo isso é nocivo. Haverá uma justiça de Deus com essa terra, haverá um juízo de Deus com essa terra, e o Espírito Santo está aqui todos os dias, nos convencendo que pecado é nocivo e que leva o homem às trevas. O Espírito Santo está conosco para nos encaminhar a cada dia no propósito do arrependimento, irmão. Você acha que eu, irmão, consigo convencer você de alguma coisa? O Espírito Santo está aqui para nos convencer, para nos mudar, nos chamar ao arrependimento diário. Quando eu peco, quando eu faço algo fora do propósito, o Espírito Santo sinaliza para mim. Ou mesmo antes de fazer, o Espírito Santo já levanta aquela bandeira com sinal de alerta. Porque eu e você não somos mais desse lugar. Já temos uma pátria escolhida.
já temos o Espírito de Deus habitando em nós, e Ele está aqui todos os dias nos convencendo da verdade, e nos mostrando a mentira, irmão, nesse mundo, nos convencendo a cada dia, mexendo no íntimo da nossa alma, na parte mais importante. Coração, irmão, volição, vontade, é a parte central do homem, é o ego, é o eu, é a parte principal, é você, quem você é, quem eu sou. A vontade, o ego, o eu, a pessoa interior, é o lugar das escolhas, decisões, é o lugar onde Deus quer habitar, é o lugar onde o Espírito Santo quer ser o centro na minha e na sua vida. É lá naquele lugar da decisão, da escolha, dos sentimentos, dos desejos, das decisões. É ali que Ele quer habitar, para convencer, para guiar. Irmão, a gente é tão ruim, mas a gente é tão ruim, irmão, a gente não presta. Estou falando sério, irmão, com base em mim. A gente é tão ruim, irmão, mas é tão ruim por causa do pecado, que Deus precisou enviar o Espírito Santo para mim e para você, para mudar a gente por dentro, porque a gente não presta por natureza. A gente é tão ruim por natureza, por causa da queda do pecado. Se Deus não envia o Espírito Santo, não tem conversão, não tem mudança, não tem novidade de vida, não tem céu. Se o Espírito Santo não me convence que eu sou pecador, não convence você que você é pecador, irmão, a gente está condenado ao lago de fogo. Por isso todos os dias o Espírito Santo chama você e me chama para o arrependimento, para viver uma vida nova na presença de Deus. Me chama você para viver um tempo novo na presença de Deus. Todos os dias o Espírito Santo vem até mim e até você e nos incomoda para orar, para ler a palavra, para buscar a Deus, para estar na vida espiritual. E às vezes a nossa carne puxa para um lado, irmão, puxa para o outro, a alma tenta ir para o outro, mas o Espírito Santo todos os dias está lá, irmão, querendo domar a nossa alma, domar o nosso espírito que é rebelde, para vivermos no centro da vontade do Senhor. Naquela semana, ainda no capítulo 16, Jesus, falando com os discípulos, também falou da tristeza. Jesus disse assim: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa. Me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Na quinta-feira Jesus está dizendo isso. Chega a hora que a tristeza vai invadir vocês. Vocês vão fugir cada um para a sua casa, para o seu lugar, vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, Deus, o Pai está comigo. A tristeza vai tomar a vida de vocês, Jesus estava dizendo para eles. Mas Jesus também disse, no capítulo 16, versículo 19: conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: indagais vós acerca disso? E disse: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Na verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa alegria se converterá em alegria. Jesus estava dizendo: quando eu ressuscitar entre os mortos, a sua tristeza vai se transformar em uma alegria abundante. Aleluia. Jesus estava dizendo para eles: a sua tristeza vai ser temporária, a minha ausência é temporária, eu vou transformar a sua tristeza em uma total alegria. E nós lemos o capítulo 16 e versículo 33 nessa noite: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí Jesus diz isso. O que Jesus está dizendo aqui, irmão? Deixa eu falar para você, a palavra grega de vencer é nikao, significa conquistar. Quando Jesus disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, tende coragem, eu venci. O venci aqui é conquistar. O que é conquistar? Essa palavra, esse verbo está na primeira pessoa do singular do perfeito indicativo. O que significa isso? Jesus estava dizendo assim: eu venci e continuo como vencedor. Eu venci e continuo vencendo. Eu continuo e vou continuar vencendo. O que Jesus está dizendo para mim e para você?
O que Jesus está dizendo, irmão? Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se você confiar em mim, se você continuar em mim, se você continuar no meu propósito, você vai vencer e você vai continuar vencendo. Você vai vencer e você vai continuar vencendo. Aleluia! E às vezes nós não nos atentamos para isso, irmão. A paz interior que Jesus está falando é o Espírito Santo que gera em nós. A paz interior é só o Espírito que pode dar. As aflições, está falando de tribulações, dificuldades e provas que estão nesse mundo. Ninguém aqui está imune a isso. Mas se nós estamos na presença do Senhor e temos coragem, estamos andando de cabeça erguida, estamos confiando em quem? Estamos confiando em quem? No Senhor Jesus, na presença de Jesus. Irmão, aflição e prova e luta sempre tem, mas eu estou olhando para onde? Eu estou olhando para Jesus. Jesus disse: eu venci o mundo. Irmão, que palavra mais forte é essa? Não existe um sábio que passou nessa terra que disse isso. Não existe nenhum homem e mulher que já passou por essa terra e que disse palavras como Jesus disse. Jesus não disse eu venci no mundo, Jesus disse eu venci o mundo. Quando Jesus disse eu venci o mundo, Ele está dizendo que Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, Ele venceu as trevas, Ele venceu as circunstâncias, Ele venceu o mundo por causa de mim e de você. E Ele deu o seu Espírito para mim e para você, irmão, para que eu e você possamos vencer e continuar vencendo. Diga para o seu irmão: você vai vencer, irmão, e vai continuar vencendo. Você vai vencer e vai continuar vencendo na presença de Deus. Aleluia. Está aí Jesus falando para os discípulos no Novo Testamento: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Está lá no Antigo Testamento um camarada prostrado depois que Moisés morre, desanimado. Josué, realmente prostrado, Deus vem a ele e diz a ele assim, eu quero ler a versão na Bíblia Viva, e digo e repito para Josué, capítulo 1, versículo 9: seja forte e corajoso, nada te desanime, nada de desânimo, não fique com medo, lembre-se bem, o Senhor seu Deus está com você aonde você estiver. Na nossa versão: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aí Deus está dizendo: tem de bom ânimo, levante a sua cabeça, a tua redenção está próxima. Ele está dizendo: tenha coragem, fique firme. Aí vem João, o apóstolo João diz assim, 1 João 5,4: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aqui nascido de Deus, irmão? Quem aqui é nascido de Deus? Se nós somos nascidos de Deus, nós vencemos o mundo. Jesus disse: eu venci o mundo. O que nos faz vencer o mundo? A nossa fé, a presença do Espírito em nós. Irmão, eu e você, nenhum de nós que estamos aqui e conhecemos a palavra de Deus, andamos em trevas e somos confundidos por esse mundo, porque nós temos o Espírito que ilumina as nossas vidas todos os dias. Em Cristo Jesus vencemos e continuamos como vencedores. O último texto diz assim, Romanos 8,37: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Tudo aquilo que Jesus instruiu os seus discípulos, assim como tem nos instruído, nós possamos voltar a nossa vida diante do Senhor nessa noite. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Feche os teus olhos, fale com Jesus no seu lugar. Eu sei que em algum aspecto Ele falou com você nessa palavra. Declaramos o Teu nome nessa noite sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, o nosso coração, Senhor. Oh Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para operar em nós e por nós, Pai. Nesse lugar e a cada dia, a Tua palavra viva e poderosa